Olá, meus amores! Em nossa aula de história falaremos sobre a formação dos municípios. Nós já estudamos anteriormente que no Brasil existem muitos municípios e que cada município possui a sua história. Cada município foi fundado por um grupo de pessoas com uma intenção. Aqui em nosso país, no Brasil, antes da chegada dos portugueses, também sabemos que era habitado pelas diferentes e várias tribos indígenas que existiam aqui. Cada tribo, mesmo possuindo assim no geral costumes parecidos, elas tinham uma característica muito própria delas também. Então haviam aspectos gerais para todas as tribos, características comuns e, ao mesmo tempo, características muito particulares de cada uma. Tanto que existiam tribos que eram nômades, elas se mudavam de um lugar para o outro. E essas tribos indígenas, elas viviam no território brasileiro, mas não havia uma delimitação de terras, como existe hoje dentro do Brasil essa delimitação de estados, o país todo dividido em estados, cada estado dividido em vários municípios, e são divisões legais, ou seja, são divisões territoriais garantidas por lei. Então, inicialmente não havia isso. O que foi que aconteceu? Os portugueses chegaram aqui no ano de 1500. Encontraram as terras brasileiras. E a partir daí, eles foram explorando as nossas terras. Isso também nós já vimos em aulas anteriores. Começaram a explorar as terras brasileiras. Os portugueses. E para garantir a posse sobre as terras brasileiras, o que foi que eles fizeram? Começaram a fundar pequenos povoados. Esses povoados que se tornaram pequenas vilas e depois cresceram ainda mais, as vilas foram crescendo e se tornando cidades, começaram a ir se estabelecendo no litoral, próximo ao litoral, ou seja, próximo ao mar. Por que próximo ao mar? Primeiro, porque os navios estavam aí atracados no litoral. Eles deixavam os navios aí próximo ao litoral. Outra coisa, as matas do território brasileiro eram habitadas pelos povos indígenas. E algumas tribos, elas não eram tão dóceis, ou seja, elas brigavam pelo seu espaço, elas não admitiam serem submetidas à escravidão. Então, vários guerreiros dessas tribos atacavam esses povos que chegaram aqui. Então, estar próximo ao litoral, estar próximo ao mar, era uma posição muito estratégica. Qualquer situação de ataque que ocorresse, tanto pelos povos nativos da terra, quanto, por exemplo, um grupo de europeus, outros europeus que estivessem chegando aí para tentar tomar conta e explorar também as terras brasileiras. Tudo aí
de onde eles estavam no litoral possibilitava uma visão de defesa. E a partir daí, eles poderiam se defender ou até mesmo voltar para os seus navios e tomar aí providências, construir estratégias de defesa. Então era uma posição muito estratégica, estar próximo ao litoral. E um outro motivo que levou à formação dessas vilas foi, temos como exemplo, a plantação de cana-de-açúcar. Por ali, eles iam construindo as casas, próximos à fazenda, que se formava aí para essa plantação de cana-de-açúcar. E então já estabelecia um pequeno comércio. Era fundamental para eles construírem uma pequena igreja, porque para reforçar aí a presença da religião católica no local. Também era muito comum se construir uma pequena cadeia. Então, as vilas elas foram evoluindo com todas essas construções que foram se estabelecendo. Vamos pensar um pouquinho na formação do nosso município. A nossa cidade, em seu princípio, nós já sabemos que era habitada pelos povos indígenas, pela tribo dos Goiáses, que infelizmente todos os Goiáses foram exterminados pelos bandeirantes, pelos colonizadores, pelos exploradores que chegaram aqui nas terras que hoje correspondem ao nosso município. Inclusive, tem-se notícias, estudos que contam que a última índia da tribo dos Goiáses foi levada para Portugal e colocada lá no palácio como um animal que estava exposto aí para a admiração do público. Então, essa foi a notícia que se teve sobre uma das últimas sobreviventes da tribo dos Goiáses. Mas vamos relembrar um pouquinho de como as nossas terras começaram a ser exploradas. Nós sabemos que Bartolomeu Bueno chegou aqui e o que foi que ele fez? Ele viu os índios todos enfeitados com adereços que tinham pedras de ouro. E, na intenção de obrigar os índios a contarem onde eles haviam encontrado o ouro, ele montou aí um plano em que pegou uma pequena cuia, fingiu que estava tirando a água do rio e colocou cachaça dentro dessa cuia e ateou fogo. E os índios ficaram assustados com aquilo, porque como pode um ser humano ter o poder de queimar as águas? Ou seja, ele pode acabar com a água, que é a nossa fonte de sobrevivência, que é um elemento da natureza fundamental para a nossa vida. E assim, devido à existência do ouro em grande quantidade em nossa cidade, começou aqui a se formar uma pequena vila. Uma pequena vila que foram tendo moradores, depois um pequeno comércio, teve também a formação da casa de câmara e cadeia. Por quê? Porque precisava haver leis, haver um controle
controle sobre a vida, sobre a ação das pessoas. E também a construção de uma pequena igreja, que nós sabemos também que a Igreja da Boa Morte, inicialmente, ela era, que hoje é um museu, era uma igreja frequentada apenas por pessoas brancas. Depois o município cresceu um pouco mais, no caso a vila cresceu um pouco mais e começou a ter aí a mão de obra africana, o africano escravizado. E a cidade cresceu mais um pouco. Por quê? Porque os negros construíram a Igreja do Rosário, que era o único local em que eles e os seus descendentes podiam frequentar, já que eles não podiam se misturar com os brancos. E assim foi acontecendo toda uma história do crescimento. A nossa cidade, ela teve outros nomes e finalmente se tornou uma cidade e hoje nós temos aí o município de Goiás. Outra coisa que nós podemos ver aqui é sobre a expansão do povoamento, que está na página 115, que vem destacando mais uma vez essa questão do litoral. Na medida que as vilas se formavam e que elas iam crescendo, elas passavam a ter uma autonomia política, ou seja, elas passavam a ter direitos, leis e um administrador. Mas lembrando que esse administrador, esse governante dessas primeiras vilas que se tornaram cidades, eles representavam a coroa portuguesa aqui no território. Eles estavam aqui para cumprir as ordens e garantir a posse da coroa portuguesa sobre as terras brasileiras. Na página 116, nós temos aí o tema do litoral para o interior. Como eu já havia falado para vocês, se estabelecer aí próximo ao litoral era uma posição estratégica. Tanto que a cidade de Salvador, no caso era São Salvador, foi a primeira cidade do Brasil. Por quê? Porque onde foi a sede do representante do governo português aqui em nosso país. Agora vamos pensar o que levou a sair do litoral para tomar aí conta, para explorar o interior do Brasil. O interior era uma mata fechada. O que é o interior? É esse centro aí do país que está longe do mar. Eles formavam comitivas, bandeiras, chamadas de bandeiras, os bandeirantes, para explorar essa parte central do país que era mata fechada. E que também oferecia muitos perigos. Por quê? Tanto animais desconhecidos, quanto a possibilidade de estar muito distante aí do litoral, não ter garantia de comida, não saber se encontrariam água, não saber se seriam atacados pelos indígenas, que eram os nativos da terra, por não saberem muitas coisas. Era um local desconhecido. Mas esse centro todo foi se abrindo, esse interior do país foi se abrindo, foram avançando para dentro do país, porque
por conta da expansão aí da criação de gado. Foram abrindo novas terras para a criação de gado e também para encontrar ouro, porque o grande desejo dos portugueses desde o início de quando chegaram aqui nas terras brasileiras era a exploração de materiais, de metais preciosos. E assim, eles foram avançando para o interior do país e desbravando essas terras para que pudessem avançar com as suas explorações, com a criação de gado, com plantações e principalmente pela busca de metais preciosos.